Olá, voltamos com o programa de entrevista TV Web Luz e iremos abordar um tema bastante interessante que faz parte da nossa vida e da nossa sociedade, que muitas vezes está perto de nós, que é o suicídio, saída traiçoeira. Você conhece alguém que cometeu esse ato ou na juventude, na adolescência, já pensou em cometer? Quais são as consequências do suicídio para o espírito e qual a visão da espiritualidade sobre isso? E para falar sobre esse assunto, temos como convidado Edson Figueiredo de Abreu, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, expositor e palestrante. Tudo bem, Edson? Tudo bem, e você, Elis? Mais uma vez aqui como convidado da TV Web Luz, é um prazer imenso recebê-lo. E eu gostaria que você falasse, Edson, as estatísticas do suicídio no país é muito grande, não só do Brasil, mas como também na Europa e no Oriente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o tema, ele não tem, as estatísticas que estão presentes, elas não são muito claras, mas a OMS coloca o suicídio como segunda causa de morte entre jovens de 15 a 30 anos de idade no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, que dá 1 milhão de pessoas por ano. Estima-se, né, que para cada suicídio efetivo houve 10 a 20 tentativas, que causam problemas mais sérios ainda, porque a pessoa acabou não levando a morte a efeito, e cria as consequências todas, como, sei lá, a pessoa fica inválida, cria os problemas todos, que a gente sabe que as sequelas todas que vêm. E também estima-se que para cada suicídio, de 5 a 6 pessoas que ficam, ou seja, os familiares, acabam sofrendo as consequências sociais desse ato, quer dizer, é uma coisa muito séria. Edson, segundo a IBGE, Instituto de Estatística, fez uma pesquisa sobre a quantidade de espíritas no Brasil. E o Sul e Sudeste tem uma quantidade maiores. Porém, o Sul tem uma quantidade muito grande de suicídio. Como que se explica isso? Olha, eu até achei estranho essa estatística, porque mostra o Rio Grande do Sul como o estado do Brasil que mais tem. E a região centro-oeste, que é ali aquela região de Goiás, Mato Grosso, aquela região Amazonas, uma região que teoricamente é mais pobre, com um índice menor. Eu entendo assim, o fato das pessoas serem mais, culturalmente falando, educadas, não quer dizer que elas sejam espiritualizadas. Eu entendo que o suicídio está muito ligado à falta de espiritualidade, não de religião, e nem de religiosidade, espiritualidade em si. Que é a pessoa acreditar em algo além da morte, senão ela não cometeria, né? Então eu entendo que nessa questão o fato de ter cultura, de ser uma região mais, vamos assim dizer... Culturalmente desenvolvida. Isso, não quer dizer que tenha a espiritualidade presente. E quais são as maiores consequências do suicídio que levariam um jovem que está começando a sua vida de 15 a 16 anos a provocar a própria morte? Olha, segundo os dados também, segundo as estatísticas, lógico, né? Existem aí as questões sociais. Um índice muito forte é a questão do homossexualismo, a falta de aceitação, a falta de entendimento interno, aceitação externa. Existe a pressão muito forte da sociedade cobrando, principalmente do jovem, que ele seja bem-sucedido, que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo extremo, imediatista. E isso faz com que o jovem se sinta pressionado ao extremo. Aliado a um fator de que ele ainda está no desenvolvimento da sua espiritualidade, do seu conhecimento de si mesmo, você cria um componente muito forte aí para fazer com que ele comece a entronizar essas ideias, né? E a gente sabe que existe um outro agravante aí, que, segundo os espíritos, né? Não existe um suicídio que não seja assessorado por obsessores, infelizmente. Questões obsessoras, que é um assunto também muito interessante que a gente pode voltar a falar, sim, com certeza. E a família? Existem questões familiares? Um suicídio, uma pessoa que comete suicídio, ele é um egoísta? Pois ele não está pensando no pós, na questão do sofrimento da família? Nem sempre. Ele acha que ele... Já me perguntaram se ele é corajoso, se ele é covarde, se ele é egoísta. Eu acho assim, ele está num processo de enfermo, ele está enfermo, na verdade, ele está inseguro,
ele acha que ele é um estorvo, muitas vezes, ele acha que ele não vai conseguir atingir aquilo que esperam dele. Então ele vê como uma alternativa. Quando eu falo que falta espiritualidade, é porque ele não consegue pensar que vai ter continuidade. Ele não consegue enxergar isso. Ele acha que aquilo é o fim e ele vai, desta forma, resolver os problemas dele e da família dele. Quando, na verdade, ele não pensa no que pode causar para a família esse ato dele, né? Ele não consegue pensar, raciocinar de forma coerente. Tem um livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que ele relata, acabou se matando, e ele relata um vale chamado Vale do Suicida, e a questão de estar revendo sempre o ato. Sim. Isso acontece realmente? É assim, uma das das grandes surpresas que o suicida tem é justamente aquilo que ele não espera. Como ele não pensa que a morte é o fim, e na realidade ela não é, a grande surpresa inicial é essa, ele se vê vivo de novo, quer dizer, ele não se vê morto, ele se vê vivo e agora com um problema pior, porque ele causou um rompimento de algo que deveria ser, vamos assim dizer, os laços que prendem o espírito ao corpo, eles vão aos poucos sendo arrefecidos, vamos assim dizer, diminuídos, né? E ele rompeu isso de forma brusca, de forma violenta, vamos assim dizer. Ele provocou isso, né? Por conta dele, escolha dele. Ele vai sofrer as consequências disso, o sofrimento, ele vai estar ligado ao corpo, mentalmente falando. Não existe a ligação perispiritual, mas existe a ligação mental, né, com o corpo. Ele vai sentir todos os efeitos, vamos assim dizer, que ocorrem com o corpo, ele vai sentir. Que seria decomposição do corpo. Putrefação, ele vai sofrer as consequências, por exemplo, do ato em si, que ele vai ficar revendo o tempo todo isso. Ou seja, um sofrimento atroz. Todos eles vão passar por isso. O que não quer dizer que depois disso, o que vai acontecer com cada suicida, como o Vale, por exemplo. Quando se coloca assim o Vale dos Suicidas, imagina-se que seja um vale específico para receber só... Todo suicida vai para lá. E não é bem isso. Isso é o caso do Camilo e alguns... Do personagem do Camilo do Castelo livro. Branco lá e alguns outros que ele vivenciou. Mas existem outros relatos de suicidas que estão em outras situações, em outros lugares, foram acolhidos em outras esferas, em outros núcleos, não necessariamente nesse vale. Então você entende que nem todo suicida é tratado da mesma forma após a sua morte? O próprio Livro dos Espíritos fala isso. Tem tudo uma questão de consequências, tem uma questão dos motivos, tem a questão das razões, né, assim, o que é que levou aquela pessoa, tem essa questão também da obsessão, que às vezes é muito forte, e a pessoa acaba tomando uma decisão, num primeiro momento ela é impensada, mas depois ela é fortalecida e amplificada pelo obsessor. Ou seja, tem uma série de circunstâncias aí a serem analisadas. Uma pessoa desequilibrada mentalmente, ela tem as mesmas consequências de uma pessoa que já vem pensando nisso devido a um problema financeiro que ela está sofrendo, ou amoroso? Então são situações tratadas de formas diferentes pela espiritualidade. São. A própria evolução do espírito, o próprio entendimento que ele tem do assunto, como eu falei, as circunstâncias que o levaram a fazer isso. Aliás, no Livro dos Espíritos, isso aí é tratado da questão 943 até a questão 957. Você vê que são 14, né? 14 questões que o Kardec colocou e que os Espíritos vão respondendo sobre isso. E é interessante, né? Quem quiser entender melhor o assunto, até ler essas questões do Livro dos Espíritos. Mas eles colocam assim, que... A gente estava falando da questão das circunstâncias, é isso? Eu acabei me perdendo um pouco. Exatamente. Por exemplo, as pessoas que levam a uma pessoa a cometer esse ato, por força das suas ações, elas vão responder como se fosse um assassino para a espiritualidade. Ela não cometeu. Mas ela forçou, teoricamente ela induziu, ela forçou a outra a fazer aquilo em função das suas ações, ou seja, ela não deu alternativa para a pessoa, entende? E falando do livre-arbítrio, não somos donos do nosso próprio corpo? Não podemos fazer dele o que quisermos? Por que temos que responder mais tarde? Nós temos todo o livre-arbítrio, porém nós estamos atrelados a algumas leis básicas. Quando você fere essas leis, pelo seu livre-arbítrio, você tem que arcar com as consequências.
Nós fazemos escolhas e a grande questão é, as escolhas que nós fazemos, elas servem para o nosso crescimento. Eu escolhi fazer uma coisa que não deu certo, eu aprendi. No caso do suicida, o grande problema é esse que eu falei antes. Ele rompe algo que deveria ser desligado aos poucos. Ele explode, ele cria uma situação onde ele vai ter que arcar com as consequências disso. E aí é que é o grande problema. Quer dizer, existem algumas teses, né, de que ele vai sofrer justamente esse período que ele vai ficar sofrendo, é o período que ainda restava para ele na Terra, na vida. Nem sempre é assim, pode ser que isso seja diminuído aqui, mas mais para frente ele pode vivenciar isso numa outra encarnação. Existem algumas doenças básicas que a gente vê na vida física, que a pessoa já traz de berço, que não vamos dizer que todas são em função de suicídios. Quando você vê uma pessoa que já traz de nascença uma doença tipo de pele, que nem fogo selvagem, aquelas sarnas que ficam, pode ter certeza que foi alguém que se morreu, se tocou fogo na vida anterior. Quando você vê problemas com tipo assim, enfisema pulmonar, ou idiotia, ou coisas assim, se você não for olhar o passado desse espírito, você vai ver que talvez ele tenha cometido algum tipo de suicídio que provoque esse tipo de coisa agora, entendeu? Quer dizer, é uma recuperação que ele está fazendo de algo que ele provocou lá atrás. Na vida passada. Edson, o suicídio, ele pode ser uma prova para a pessoa que fez na vida passada e hoje, nessa vida, precisa passar por isso? É assim, no livro no Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz cita alguns casos lá, onde ele chama de circunstância reflexa. É um termo que ele usa para explicar o seguinte: como é uma experiência muito traumática e é algo que ele vai ficar vivenciando um bom tempo, isso é uma coisa que vai ficar gravada nele, no espírito. E ao reencarnar, quando chegar mais ou menos na época pela nova vida, ou na idade que ele naquela fez. época, o que ele cometeu o suicídio na anterior, essas circunstâncias reflexas, essas imagens mentais, elas voltam a retornar, não claramente, mas elas retornam com uma força muito grande, que faz com que ele tenha que vivenciar uma situação complicada para ele. Ou seja, então não é difícil o suicida, infelizmente, cometer o mesmo equívoco, às vezes sem saber por quê. Que é algo que está muito presente na vida dele sem ele sentir. E o que pensar ou dizer dessas pessoas que se matam por um Deus, ou por uma causa, ou por uma religião? Então, o próprio Livro dos Espíritos também trata disso, né? Tudo tem a ver com a intenção. O maior problema, o covardia em si, é você fugir dos problemas. Por achar que não vai dar conta e não confiar em Deus, na providência divina. Esse é o maior problema. Quando você é induzido de alguma forma por uma crença, por algo que você acredita que vai ser bom, você está na realidade se enganando. Você não está fugindo, você não está fraquejando. Você acredita que aquilo é o certo. Então, as circunstâncias futuras disso são diferentes de quem tenta fugir, por exemplo. Lógico, todos vão enfrentar as circunstâncias de ter rompido os laços. Isso aí não tem... Todos responderão. Todos vão ter que arcar com isso. Né? Porque é algo que ele provocou. Agora, o que vai acontecer posterior a isso, aí é que vai depender das crenças, das circunstâncias, ou seja, dos motivos, né? Os suicidas, quando eles pensam em cometer esse ato, geralmente já tem um tempo que eles vêm pensando por determinado problema, situação. E a espiritualidade não consegue intervir, não consegue impedir? É assim, tem no livro Vozes do Grande Além, tem um relato do espírito chamado Hilda. Ela fala assim, que ela vinha alimentando o desejo, ela vinha alimentando esse desejo, e no momento propício, ela, com a taça de veneno na mão, ela recebeu um lampejo de luz, onde ela começou a refletir, falou, puxa, eu não posso fugir do mundo assim, eu não tenho que fazer isso comigo. Mas aí ela relata que ela vê rostos assim, sombrios, que a agarram e começam a dizer, tem que beber, tem que beber, tem que beber. Ou seja, então
Ela teve um momento de lampejo de luz, onde a espiritualidade tenta de alguma forma ajudá-la, mas ela acabou se rendendo à força dos obsessores. E ainda ela relata assim, com a mão trêmula, mesmo não querendo, acabei tomando O veneno. a taça. Olha como a força dessas ideias, elas amplificadas pelos obsessores, ela diz inclusive assim, mesmo sem querer, acabei tomando a taça. Você percebe que uma coisa é séria? Gravíssimo, né? É. O livro chama-se Vozes do Grande Além, Suicídio e Loucura, tá? É o espírito Hilda falando isso. Interessante. E como afastar esse pensamento, esse desejo? Bom, primeiro a pessoa tem que entender que ela tem isso. Acho que os familiares têm que começar a perceber o que está acontecendo com o seu jovem, principalmente, ou com um membro da sua família. Porque essa alimentação, ela começa assim, da pessoa, começa as coisas não dar muito certo para ela, então ela já começa a questionar. Ela começa a se fazer perguntas. O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o jovem que não se fez essa pergunta? O que eu estou fazendo nesse mundo? Ou certo? ninguém me entende, Ou ninguém gosta de mim. ninguém gosta de mim, eu sou um estorvo para os meus familiares, acho que o mundo vai ser melhor sem mim, minha família talvez, né, seja melhor. Ou seja, quando começa esse tipo de questionamento, lógico que ele é íntimo, mas às vezes ele solta isso, numa conversa, numa coisa, ele solta. Ué, tem que ficar atento. Soltou isso aí por quê? Faz parte só da adolescência, faz parte da briga, ou é algo que a pessoa está alimentando efetivamente? Então, eu entendo assim, onde há o diálogo, onde há o acompanhamento efetivo dos pais, dos familiares, dificilmente uma pessoa vai se suicidar. Agora, onde não tem, é que existe essa grande tendência, esse perigo. Percebe-se também a busca pelas drogas, pelo álcool, pelo caminho errado, seria uma fuga? Também abrindo um caminho ali. É uma fuga, é uma um suicídio forma... involuntário? André Luiz chama de suicídio. Não é bem André Luiz. O André Luiz vivenciou isso no livro Nosso Lar. Quem já leu o livro, quem viu o filme, vê que ele vivenciou isso. E os mentores, inclusive, falam para ele que são centenas e centenas de pessoas que diariamente desencarnam como suicidas involuntários. Por quê? Porque fizeram atos na sua vida, tomaram atitudes que fizeram com que o fluido vital fosse diminuindo em função das suas ações. O uso de drogas, o uso de cigarro, o uso de bebidas e coisas assim que vão fazendo com que os órgãos vão se danificando. Ela está voluntária, é aí que está o detalhe, é consciente. E ela não percebe que ela está indo para um caminho de um suicídio involuntário, conscientemente. Por que a gente fala que é consciente? Todo mundo sabe que o álcool faz mal, todo mundo sabe que a droga faz mal, todo mundo sabe que o fumo faz mal, né? Comer demais faz mal, hipocondria faz mal, mas as pessoas fazem. Tudo em excesso. Em excesso. E aí o que elas estão fazendo com elas? Provocando uma diminuição do seu tempo de vida. O caso do André Luiz, por exemplo, ele ficava indignado, ele falava, não sou suicida, eu não queria morrer, eu morri em função de uma operação do intestino. Mas por que ele foi operado do intestino? Se ele tivesse vivido uma vida, né? Vamos assim dizer, ninguém está falando para ser santo, tem que ter equilíbrio nas coisas. Se ele não tivesse exagerado em determinadas coisas, talvez ele não tivesse provocado os problemas do intestino, tá certo? A operação em si era para tentar corrigir algo que já estava estabelecido. E como é que se estabeleceu? Por força das ações dele. Devido aos seus atos exagerados. É. Esse assunto é muito interessante. Tem muitas perguntas, muita coisa que a gente quer saber, né? Como que a espiritualidade encara esse fato, perante a Deus essa atitude, questão do livre-arbítrio, da família, como tratar, como cuidar, questões psicológicas, questões de obsessão também que o Edson citou aqui, mas isso vai ficar para um próximo programa. Pode ser. Está convidado aqui de antemão para vir no próximo programa para falar mais sobre esse assunto, pois ele é muito interessante e importante, e como tratar também. Sim. Né? Edson, eu queria se aconselhar o seguinte, para quem está vivenciando uma situação assim, não consegue se comunicar com os pais, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida.
Eles são especialistas em tratar desse tipo de coisa, em ouvir as pessoas, em ajudar os suicidas, né? Pessoas que estão com esse tipo de intenção. Okay? Ninguém escapa desse pensamento, né, Edson? Não. Um dia ou outro ele Eu já sempre vivenciei aparece. isso Pois é, quando né? era jovem. E a estatística também comprova que pessoas entre 40 e 45 anos cometem, pessoas já maduras, já bem resolvidas profissionalmente, familiarmente, acabam Pessoas de cometendo sucesso. esse Você ato. vê o caso do Robin Williams? Exatamente. Então a gente vai deixar um pouquinho para o próximo programa. Ok. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem, fale sobre o GEMB, se você quiser deixar o site do GEMB, que é o Grupo Espírita Manuel Bento, um contato. Não, o GEMB é uma instituição aqui de Santana, está completando 70 anos esse ano, e o nosso site é www.gemb.com.br. GEMB é de G-E-M-B. Ali você vai ter acesso a toda a nossa programação, é uma casa que funciona de segunda a sexta, de segunda a domingo, né? À tarde e à noite, atividades tem de monte lá para voluntariado, para tratamentos e por aí afora. Edson, convidado para um próximo programa para voltar a falar sobre esse assunto. Pode ser Suicídio 2. Está marcado na agenda. Voltamos no próximo programa com esse tema. Até logo.